Vou trazer para vocês aqui nesse vídeo uma estratégia que vocês podem estar utilizando para lidar com a ansiedade social, que eu mesmo desenvolvi, né, e venho estruturando ela para estar aplicando na minha prática clínica. E eu acho que seria interessante de compartilhar ela aqui com vocês, tanto para o público, né, que vem lutando aí com essas dificuldades de timidez e de ansiedade social, quanto também para terapeutas, né, psicólogos que lidam com essa demanda. Tá? Uma consideração importante é que essa estratégia que eu vou estar colocando para vocês aqui, apesar dela não estar descrita na literatura, porque como eu disse, né, é uma estratégia que eu mesmo desenvolvi a partir da minha prática clínica, ela não surgiu do nada. Né? É óbvio que ela tem uma base, né, tanto na teoria quanto em outras técnicas, em outras estratégias que dizem respeito à ansiedade social. Tá? Bom, qual que é o contexto da técnica? O contexto da técnica, né, a base da técnica, ela tem a ver com a questão da atenção. Né? A gente sabe que o processo de atenção ele é um processo central nas dificuldades de ansiedade social. Como assim? Normalmente, o indivíduo que é socialmente ansioso, ele tende a focar a sua atenção, digamos assim, nos eventos errados, se é que a gente pode chamar assim. Ou seja, ou ele está prestando atenção no próprio comportamento, prestando atenção que eu digo assim, excessivamente, de uma maneira inadequada. E quando eu digo no próprio comportamento, eu estou querendo dizer que ele fica se auto-monitorando numa situação social de forma excessiva, se ele está tendo algum comportamento inadequado, se ele está tendo algum comportamento que foge dos padrões, algum comportamento estranho aqui, entre aspas, alguma coisa nesse sentido. E, ao mesmo tempo, ele fica centrado, né, nas próprias reações corporais que ele está tendo naquela situação. Ou seja, ele fica com a atenção centrada se o coração dele está muito acelerado, se ele está suando, se ele está tremendo, se ele está com alguma região do corpo muito tensa, muito rígida e assim por diante. Tá? E, por fim, ele também fica, assim, tem uma tendência a ficar muito centrado nos próprios pensamentos, né? Particularmente os pensamentos negativos, que envolvem aí principalmente autoavaliações negativas enquanto um sujeito social e preocupações com avaliação negativa por parte dos outros. Então, via de regra, esses indivíduos eles costumam, né, focar a sua atenção em si mesmos, né, que a gente chama de atenção autofocada. Né? Ou, por outro lado, eles também tendem a focar a sua atenção em qualquer estímulo, né, ou qualquer pista de rejeição ou de avaliação negativa por parte dos outros. Ou seja, se enquanto o indivíduo está interagindo socialmente com alguém, ele percebe de maneira acentuada, mais do que o comum, se o outro está prestando atenção, se o outro desvia o olhar, se o outro faz alguma expressão facial que denota algum tipo de rejeição, alguma expressão facial aversiva ou alguma coisa do gênero. Tá? Então, reparem que existem basicamente dois focos de atenção que são típicos na ansiedade social, que é a atenção autofocada,
para o comportamento e para os sintomas de ansiedade social, e a atenção focada nas pistas de rejeição e avaliação negativa. Certo? Bom, dito isso, a estratégia que eu venho propor, né, eu chamei aqui de foco social. Foco social. Por que foco social? Gente, se você que vivencia essas dificuldades de ansiedade social, de alguma forma conseguir concentrar a sua atenção no local correto, no evento correto, você já vai estar com meio caminho andado para lidar melhor, de uma forma mais saudável com a sua ansiedade social. Tá? Então, o que propõe o foco social? Quando você estiver em alguma situação social qualquer, seja uma situação de interação social, seja uma interação de desempenho, onde você tem que desempenhar alguma coisa em público, ou simplesmente numa situação corriqueira em que você está sendo observado, mas principalmente numa situação de interação social, busque focar, busque concentrar a sua atenção 100% nos estímulos sociais da situação. Tá? Ou seja, numa conversa, num diálogo com seu interlocutor, procure focar 100% no que ele está dizendo. Procure concentrar a sua atenção na voz da pessoa, na face da pessoa, o que ela está, quais são as variações na expressão facial daquela pessoa. Né? Se tem mais de uma pessoa na interação, comece a focar a sua atenção nessas outras pessoas. Comece a observar o comportamento dessas outras pessoas na interação social ou na situação social, mesmo que essas outras pessoas não estejam interagindo diretamente com você, mas preste atenção nessas pessoas. Mas óbvio, né, a ideia aqui é que você consiga se concentrar especificamente naquela pessoa, né, que esteja interagindo com você de maneira plena. E isso tem tudo a ver com a questão do mindfulness, né, que é a atenção plena no momento presente, mas sem a questão do julgamento. Então procure, de alguma maneira, suspender os julgamentos que a sua mente possa estar fazendo naquela situação e procure apenas adotar uma postura de observador social. Esse é o ponto. Você, a partir desse momento, quando você for se expor a uma situação social, você vai ser um observador social. E a sua missão, enquanto observador social, é focar a sua atenção de forma plena em todo e qualquer estímulo social da situação. Né? Sejam pessoas falando, pessoas se comportando, pessoas reagindo. Foque a sua atenção em pessoas. Bom, por fim, qual que é o resultado, qual que é o mecanismo por trás disso e qual que é o resultado que a gente espera? Reparem, no momento em que a sua atenção ela é deslocada para os eventos sociais da situação, você, teoricamente, vai ter mais condições de responder de uma maneira socialmente adequada àquele contexto e a sua ansiedade, que antes estava elevada por conta desse erro atencional, ela tende a se estabilizar. Por quê? Porque a sua atenção ela não vai mais estar concentrada nos sintomas e em possíveis erros sociais
derivados do seu comportamento. Não, ela vai estar concentrada na observação alheia, né? Na observação do comportamento social dos outros e não o seu próprio comportamento. Então a ansiedade ela tende a dar uma estabilizada. Tá? Então, é lógico, né, pessoal, que essa técnica que eu estou apresentando para vocês aqui, ela é uma técnica que ela vai ter um caráter puramente experimental. Ela não é uma técnica descrita na literatura, como eu disse, e eu sugiro que vocês tentem colocar isso em prática em alguma situação social do dia a dia de vocês e vejam, observem os resultados, os efeitos que essa técnica promove. E aí vocês coloquem aqui para mim nos comentários se essa técnica funcionou para vocês, de que forma ela funcionou ou se não funcionou para vocês, né? E, se possível, também vocês me dão um feedback aqui nos comentários a respeito dessa proposta aqui que eu apresentei nesse vídeo aqui, tá? É isso, gente. Qualquer dúvida, comentário, sugestões, vocês podem também deixar aqui embaixo nos comentários. Se você tem interesse em fazer um acompanhamento em psicoterapia ou em musicoterapia comigo, seja individual ou em grupo, os contatos estão aqui na descrição do vídeo, é só vocês entrarem em contato comigo, tá? E é isso, gente. Um abraço e até o próximo vídeo.